Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar com a igreja a respeito de missões. Quando nós pensamos em missões, ao nosso coração vêm perguntas. O que é missão? Qual a natureza da missão? Quais os objetivos da missão? A esta pergunta existe diferentes respostas. Dependendo da perspectiva teológica, doutrinária, diferentes respostas serão dadas à pergunta: o que é missão? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, é uma igreja missionária. É uma igreja que nasce do fruto do trabalho missionário de Simonton. Inclusive, neste mês de missões na Igreja Presbiteriana, mês em que comemoramos o aniversário da nossa amada e querida Igreja Presbiteriana do Brasil. E a missão, meus irmãos, iniciada por Simonton, lá em 1859, continua. Estamos aqui como Igreja do Senhor, continuando a levar o Evangelho às pessoas, às cidades, aos estados aqui do nosso país, para que as pessoas possam ser resgatadas do pecado e serem levadas de volta a Jesus Cristo, prostradas diante do Senhor Jesus Cristo, adorando ao único e verdadeiro Senhor. É isso que temos feito, esse é o nosso trabalho. Mas quando nós pensamos em missões, meus irmãos, nós devemos ter uma perspectiva correta a respeito da obra missionária. Então, nesta noite eu quero falar sobre os fundamentos da missão. E quando nós pensamos nos fundamentos da missão, como nós não olharmos para Cristo, eu quero falar sobre os fundamentos da missão dentro de uma perspectiva cristológica. E é por isso que eu convido você a, juntamente comigo nesta noite, olharmos para o exemplo de Cristo, a vida de Cristo, porque nele nós temos um paradigma para o trabalho missionário, para o nosso conceito de missão, para aquilo que nós entendemos a respeito do que é missão e como nós devemos nos comportar diante desse tema. Quais são os fundamentos da missão nesta perspectiva cristológica? Em primeiro lugar, meus irmãos, qual que é o modelo para a missão? Quando nós pensamos no modelo de missão, nós pensamos em Cristo e na sua encarnação. A encarnação de Cristo é o modelo de missão que nós temos. Quando Jesus, depois de ressurreto, aparece aos discípulos, a palavra do Senhor para eles é: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Preste atenção, Jesus está dizendo: eu fui enviado. E da mesma maneira como eu fui enviado, agora eu envio vocês. Pense na missão, na perspectiva de Cristo. Ele é o missionário de Deus entre nós. E como que ele faz isto? Através da encarnação. Ele se torna um de nós. Ele assume a nossa natureza. Ele vive a nossa vida. Ele sente as nossas dores. Ele carrega os nossos pecados. Ele morre a nossa morte. Ele participa profundamente da nossa condição como seres humanos. Em nenhum momento ele se afastou no seu ministério desta realidade. Por isso que muitos olhavam para Jesus e o criticavam. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 19,
diz assim: veio o Filho do Homem e dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Sabe por que as pessoas diziam isso a respeito de Jesus? Porque Jesus, ele estava presente. Jesus estava no meio das pessoas. Jesus estava se aproximando daqueles que a religião daqueles dias não queria se aproximar. Jesus abraçava aqueles que os religiosos daquele tempo não queriam abraçar. Jesus amava aqueles que ninguém queria amar. Enquanto a religião dos fariseus separou-se, alienou-se, nós somos os santos, nós somos os justos, nós somos os perfeitos. Jesus, ele vem, ele é Deus, ele não deixou de ser Deus. Ele é santo e ele não deixou de ser santo. Aliás, a encarnação de Cristo, na encarnação de Cristo, ele assumiu a nossa natureza, mas ele não deixou a sua natureza divina. Ele continuou sendo Deus, o homem, Deus. E essa sua aproximação das pessoas não afetou a sua santidade. As pessoas daquele tempo não entendiam, mas como pode isso? Como ele pode se misturar com os pecadores? Sim, Jesus, ele se misturava com os pecadores, mas ele não era pecador. Ele diz que a missão deles, a missão dele era exatamente essa, para os pecadores. Eu vim para os perdidos. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de remédio, os doentes sim. E é para estes que eu vim. Jesus, ele se encarnou. Meus irmãos, quando nós pensamos em missão, não tem como nós não avaliarmos este aspecto. O aspecto da encarnação, da identificação. Porque quando nós olhamos para a igreja moderna, parece que isso está, assim, muito distante da realidade. Cada vez mais a igreja tem se afastado, cada vez mais a igreja tem se alienado. Essa ideia de que as pessoas devem se afastar, os crentes devem se afastar dos pecadores, numa interpretação errada daquilo que a palavra de Deus diz. De fato, nós não devemos ter comunhão com o pecado, ter comunhão com o ímpio, no sentido de fazer as coisas que ele faz, de viver do jeito que ele vive. Isso não significa que eu não possa estar perto dos pecadores. Eu não posso estar perto do pecado, mas dos pecadores eu não só posso, como devo estar perto. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Qual que é o paradigma? Qual que é o modelo? Jesus está dizendo, como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. O que deve modelar a nossa missão, a nossa obra missionária, é Jesus Cristo, que na sua encarnação vem a este mundo para nos salvar, para trazer a nós o amor de Deus. O apóstolo Paulo compreendia muito bem isso. Paulo escreveu aos Coríntios, procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Meus irmãos, este é o princípio da encarnação. Este é o princípio que o apóstolo Paulo muito bem entendia. E veja, como que de uma maneira prática nós podemos viver essa verdade.
Quando nós falamos em missão, meus irmãos, não é um evento. Missão não é um programa da igreja, não é um departamento da igreja. Missão é vida, e vida é missão. Nós estamos fazendo missão o tempo todo. Não tem como o cristão verdadeiro, genuíno, dizer, olha, eu não estou fazendo missão. Porque se você não está fazendo missão, você não está sendo cristão. A vida do cristão é missão o tempo todo. O problema é que a nossa ideia de missão, de evangelização, é aquela de repente, ir a um evento, ir a uma programação, ou sair na rua com aquele objetivo. Hoje eu vou evangelizar. E aí leva lá o seu método de evangelização, exemplo, as quatro leis espirituais, e sai lá para aplicar, não é, esse método com algumas pessoas. Aí volta dizendo, ó, hoje eu evangelizei, hoje eu fiz missão. Essa é uma visão muito reduzida do que é missão. Missão é vida. O tempo todo nós estamos, meus irmãos, falando de Jesus, seja com palavras, seja com atitudes. A nossa vida, mesmo sem palavras, está falando o tempo todo. E é isso que nós temos que entender. E é aí que nós entendemos o princípio da encarnação. Porque nós vivemos missão o tempo todo. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é na escola, é na rua, é com os nossos amigos. Estamos sendo missionários, estamos levando o amor de Deus, estamos nos aproximando das pessoas, e não apenas naquela conversa religiosa, não é? Não, uma conversa simples, comum, que acontece todos os dias, o tempo todo. Eu entendo que são oportunidades para eu falar do amor de Deus, para eu mostrar a diferença que há na minha vida, para eu mostrar o Deus que tem na minha vida para aqueles que ainda não o conhecem. Missão é isso, meus irmãos. Quando nós pensamos em missão, não há como não nos lembrarmos dos moravianos. Quantos exemplos esses irmãos nos deram. As histórias deles são muito lindas. Há uma história que diz, meus irmãos, que 2 jovens moravianos de cerca de 20 anos, eles ficaram sabendo que havia uma ilha lá no leste da Índia, onde havia centenas de escravos que ainda não haviam ouvido falar a respeito de Jesus, a respeito do amor de Deus. E eles ficaram incomodados com aquilo e sabiam que o dono daqueles escravos era um agricultor britânico, um ateu, e eles vão até ele e dizem, olha, nós queremos falar de Jesus para aquelas pessoas. E aquele agricultor, que era o dono dos escravos, disse, não, vocês não vão. Mas isso não os paralisou, meus irmãos, eles não desistiram, eles não conseguiam dormir com aquela realidade, olha, essas pessoas não vão ter a oportunidade de ouvir falar a respeito de Jesus, nós temos que fazer alguma coisa. E a história diz que estes 2 jovens, eles voltaram a conversar com este homem, e eles se ofereceram, então, para serem escravos. Eles se venderam como escravos para aquele homem, para que pudessem então morar com aqueles outros escravos, e assim falar do amor de Jesus a eles. Meus irmãos, que exemplo maravilhoso. Na hora que eles estavam partindo, não dava para saber qual ia ser o destino, o futuro daqueles jovens. Então os seus amigos, os seus familiares estavam ali se despedindo deles, entre choro, oração, abraços. Aqueles que estavam ali para dar o adeus, não é? Aqueles irmãos. E muitos questionando e perguntando, mas por que vocês estão fazendo isso?
Vocês talvez nunca mais verão os seus familiares, os seus amigos. Vocês vão ficar lá como escravos para o resto da vida de vocês. E aqueles jovens, quando estavam indo embora ali naquele barco, levantaram as suas mãos e declararam em voz alta: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Identificação. Jesus Cristo, Ele é o modelo para a nossa missão. Ele se identificou conosco. Ele se fez um de nós. Ele se encarnou. Há um segundo aspecto, meus irmãos, na missão, que nós podemos dizer que é o fundamento da missão. Tem a ver com a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela é o preço da missão. Qual é o preço da missão? O preço da missão é a cruz de Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 28 até o versículo 32, diz assim: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão tomou o menino Jesus em seus braços e pôde dizer estas palavras: ele vai ser luz para os gentios, ele vai ser glória para Israel, glória para as nações. Mas o fato é, meus irmãos, que antes disto, ele seria desprezado, humilhado, padeceria, sofreria, morreria em uma cruz. Quando nós pensamos em missão, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que o preço da missão, e há um preço, o preço da missão é a cruz. Em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A palavra testemunhas que aparece aqui, no grego, é a palavra mártire. Vocês vão receber o Espírito Santo e sereis meus mártires, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Essa palavra, a palavra mártire, ela vai ganhar essa conotação, especialmente na história da igreja. Mártires são aqueles que preferiram morrer a renunciar à sua fé. Pessoas que saíram falando de Jesus, do amor de Deus, que não se calaram e que mesmo diante das ameaças e mesmo diante da morte não negaram a sua fé, morreram como mártires. E quantos mártires existiram na história da igreja? Ali na igreja primitiva, Tertuliano disse que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. A igreja cresceu, meus irmãos, em meio às perseguições, às lutas, à morte de centenas e centenas de pessoas que confessavam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sereis minhas testemunhas, sereis meus mártires. A missão tem um preço, e o preço é a cruz. John Stott, ele escreveu: Jesus foi crucificado. Desde aquele dia, os homens vêm tentando encontrar uma maneira mais fácil, mas os caminhos mais fáceis fracassam. Se você quer ganhar milhares que estão sem Deus, precisa estar pronto para ser crucificado.
seus planos, seus ideais, seus gostos, suas inclinações. Mas as coisas mudaram, diriam você. Agora há liberdade. Será? Vá e viva a vida de Cristo. Fale como Ele falou. Ensine o que Ele ensinou. Denuncie o pecado onde quer que o encontre. E veja se o inimigo não se voltará contra você com toda a fúria do inferno. Meus irmãos, há um preço. Quando de fato nós vivemos o Evangelho, haverá perseguição, haverá luta, haverá adversidade. As trevas não suportam a luz. E a igreja estará sempre marcada aqui nesta terra por essa realidade. A igreja aqui é a igreja militante. Eu estava lendo algumas coisas a respeito da China, saíram algumas reportagens sobre a China. Nós sabemos que ali existe uma grande perseguição aos cristãos, e recentemente saiu esta notícia que o governo estava cortando os benefícios das famílias cristãs. Aquelas que se recusam a abandonar a fé, elas perdem o seu benefício, e elas precisam desse benefício para poder viver. Essa é uma realidade que tem acontecido ali, meus irmãos, neste país, nesta nação, e em tantas outras nações, aonde a fé cristã tem sofrido perseguição. A perseguição religiosa é terrível em muitos lugares. Essa é uma realidade que muitos estão vivendo. E eu conversava com a nossa irmã Lídia a esse respeito, sobre a questão aí que está acontecendo na China. E ela me enviou um áudio de uma amiga que está no Japão e que tem um contato lá com esses irmãos. E meus irmãos, eu fiquei assim, pensativo naquilo que esta mulher, ela disse. Ela disse assim: olha, eu tenho ouvido desses irmãos perseguidos lá na China. É verdade, sim, o que está acontecendo. Agora, o que acontece, por outro lado, é que esses irmãos, eles não pedem para que a gente ore por eles, para que Deus coloque fim à perseguição. Olha só, meus irmãos, os irmãos lá da China, a igreja da China, não está pedindo para nós aqui pedir ao Senhor para que o Senhor coloque fim à perseguição. Eles olham para nós, a igreja aqui no Ocidente, a igreja livre, e dizem: nós não queremos ser como eles. Eles são livres, mas são infrutíferos. A igreja na China e em tantos outros lugares onde está havendo intensa perseguição, é uma igreja que tem crescido. É uma igreja, meus irmãos, que tem alcançado as pessoas e levado as pessoas aos pés do Senhor Jesus. Há um preço, e o preço é a cruz. O modelo da missão é a encarnação de Cristo. O preço da missão é a cruz. Em terceiro lugar, meus irmãos, a legitimidade da missão é a ressurreição de Jesus Cristo. A legitimidade da missão é a ressurreição de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando aparece aos discípulos e diz: assim como o Pai me enviou. O Cristo que apareceu aos discípulos é o Cristo vivo, é o Cristo que venceu a morte, é o Cristo ressurreto. Meus irmãos,
a ressurreição de Cristo, ela precede a grande comissão. A ressurreição de Cristo, ela precede a grande comissão. Lá em Mateus 28, quando ele aparece aos discípulos e diz assim: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, o Cristo ressurreto é o Senhor que tem toda a autoridade no céu e na terra. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1 da sua carta, versículo 18 até o versículo 23, ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele tem o poder no céu e na terra, acima de tudo e acima de todos, todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio. Ele está acima, ele é o Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer a mesma coisa, a mesma verdade com outras palavras. Capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 18 a 20, Paulo diz assim: ele, Jesus, é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A legitimidade da missão, meus irmãos, é esta. Nós não estamos falando a respeito de um Cristo morto, de um Cristo pregado na cruz, humilhado, com uma coroa de espinhos na cabeça, não. Nós estamos falando de um Cristo que morreu sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: se vocês não creem na ressurreição, se vocês estão sendo levados por este engano, por esta mentira que alguns têm pregado entre vocês, então a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã. A pregação da igreja está baseada nesta verdade. Cristo morreu, Cristo foi sepultado,
mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Ele é o Senhor. E nós um dia também haveremos de ressuscitar. Ah, meus irmãos, que verdade maravilhosa, que verdade tremenda, saber que podemos levar a este mundo sem esperança, este mundo perdido, esta palavra, olha, tem uma esperança. E uma esperança não apenas para esta vida, mas uma esperança para a vida futura, para a vida eterna, em Cristo Jesus. Ele é o primogênito de entre os mortos, Ele está vivo e Ele prometeu que um dia também nós estaremos na presença dEle, um dia nós estaremos com Ele, um dia nós todos passaremos pela morte, mas um dia também experimentaremos a ressurreição do corpo. Ele voltará para buscar a sua igreja. O Evangelho será pregado a todas as nações. Então virá o fim e o Senhor há de voltar. A legitimidade da missão é a ressurreição de Jesus Cristo. O Cristo ressurreto, Ele aparece aos discípulos para dizer, olha, assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Toda a autoridade me foi dada. Anunciem essa palavra, anunciem este Evangelho. E aqueles que se converterem, sejam batizados, sejam ensinados, sejam doutrinados, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quais são os fundamentos da missão, meus irmãos? Dentro dessa perspectiva cristológica, o modelo da missão é a encarnação de Cristo. O preço da missão é a cruz de Cristo. A legitimidade da missão é a ressurreição de Cristo. E por último, qual é o poder da missão? O poder da missão é o Espírito Santo. O dom que Cristo deu à igreja. Lá em João capítulo 14, o Senhor havia dito, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Lá em João capítulo 7, versículo 37, Jesus ele vai dizer assim, João 7, 37, no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto, se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Olha só, meus irmãos, antecipando aquilo que iria acontecer lá na frente, Jesus diz, vocês vão receber o Espírito Santo. E esse Espírito Santo dentro de nós, meus irmãos, é como este rio. É um rio que flui. Sabe por quê? Porque quando você tem o Espírito dentro de você, você flui, você transborda. Essa experiência é uma experiência maravilhosa. Nós não recebemos o Espírito para guardar Ele, para esconder Ele. Não, nós recebemos o Espírito para transbordar. E esse transbordamento tem a ver com a missão. Vocês serão revestidos do poder do alto. E vocês serão minhas testemunhas, meus mártires, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Revestidos deste poder, a igreja haveria de anunciar o Evangelho, de obedecer à grande comissão, de cumprir a vontade de Deus. O Manifesto de Manila, no ano de 1869, ele diz assim, as Escrituras declaram que o próprio Deus é o principal evangelista. Afinal, o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, do amor, da santidade
e do poder, e sem ele é impossível evangelizar. É ele, o Espírito Santo, que unge o mensageiro, confirma a palavra, prepara o ouvinte, convence o pecador, ilumina os cegos, dá vida aos mortos, capacita-nos a arrepender-nos e crer, une-nos ao corpo de Cristo, assegura-nos de que somos filhos de Deus, leva-nos a ter o caráter de Cristo e a servir como Ele, e então nos envia para sermos testemunhas de Cristo. E em tudo isso, a principal preocupação do Espírito Santo é glorificar a Jesus, revelando a nós e formando em nosso interior. Meus irmãos, nós precisamos de preparação, precisamos estudar, precisamos conhecer outras línguas, outras culturas, precisamos de treinamento, precisamos de estratégias, recursos. A obra missionária, meus irmãos, se nós formos pensar aqui, quantas coisas nós precisamos para realizar o trabalho missionário, a obra missionária. Mas de nada adianta tudo isso, se não for o poder do Espírito Santo, se não for o revestimento do alto. Muitas vezes se tem tudo isso, mas não tem o revestimento do Espírito Santo. E muitas vezes não se tem nada disso, mas tem o poder do Espírito Santo. E pode ter certeza que o que faz a diferença é este poder, é este revestimento. Porque é isso que nos habilita para cumprir a nossa missão. Qual é o modelo da missão? Cristo e a sua encarnação. Qual é o preço da missão? A cruz. A cruz de Cristo. Qual é a legitimidade da missão? A ressurreição de Jesus. Qual é o poder da missão? O dom que nos foi dado. O dom do Espírito Santo. John Stott, falando a respeito do que é um missionário, ele cita um sermão em que o pregador descreve o missionário da seguinte maneira: o missionário é aquele que, com o mundo aos seus pés, com o céu em seus olhos, com o Evangelho nas mãos e Cristo em seu coração, ele apela na qualidade de embaixador de Deus, nada mais sabendo a não ser Jesus Cristo, nada mais desfrutando a não ser a conversão dos pecadores, nada mais esperando a não ser a promoção do reino de Deus, e gloriando-se unicamente na cruz de Jesus Cristo, pela qual está crucificado para o mundo e o mundo para ele. Que Deus te abençoe. Que Deus aplique essa palavra ao teu coração. Amém.